E aí, pessoal dos segundos anos, tudo tranquilo, tudo na paz? Aulinha de hoje, beleza? Nós vamos começar agora. Só um lembrete, gente, olha só. Mais uma vez vou reiterar. Fazerem as atividades, irem para o meu canal do YouTube. É fundamental que vocês façam isso. Outra coisa, gente, vocês aí, ó, vão observar. Me entregar. Por quê? Porque provavelmente daqui a alguns meses a gente vai voltar, né? Provavelmente aí, mais um mês, alguns dias aí. E para aquelas turmas que não votaram, pessoal do segundo, talvez primeiro, o fundamental desse ano letivo vai ser justamente essas atividades. Então, presença de vocês e fazerem as atividades. Então, façam de tudo para entregar. Tranquilo? Vamos começar a aula? Olha só. Nós vamos falar na aula de hoje do primeiro reinado no Brasil. E em relação ao primeiro reinado, é interessante dizer que você tem aqui, olha só. Aqui é a figura de Dom Pedro I, né? É ele quem realiza o processo de independência. Esse mês de setembro é o mês da chamada mês da independência brasileira, né? Que acontece no dia 7 de setembro, vocês sabem, de 1822. Dom Pedro passa de príncipe regente a imperador e seu período de governo vai de 1822 até 1831, quando ele abdica do trono em favor do filho dele, Dom Pedro de Alcântara, que no caso seria o Dom Pedro II. Detalhe, esse menino vai ter 5 anos, aí vai ser um problemão depois disso. Então nós vamos estudar especificamente o primeiro reinado de Pedro, que vai de 1822 até 1831. Quem era Pedro I? Só para ter uma ideia. Pedro I é filho de Dom João VI com Carlota Joaquina. Ele chega aqui junto com a família real portuguesa. E é ele quem fica no Brasil justamente quando a família regressa a Portugal por conta da Revolução do Porto e pelas exigências justamente da burguesia portuguesa e também da nobreza que tinha ficado em Portugal. Então observe, primeiro processo de independência brasileiro, olha só, aqui eu tenho a independência num quadro de Pedro Américo. É interessante dizer que esse processo de independência brasileiro, ele é bem interessante, porque é um processo feito pela elite, diga-se de passagem, tá? Não é o povo em si, né, que vai participar. O povo participa para lutar, eles lutam. Há lutas, há batalhas como a de Genipapo, contrárias ainda aqui no Maranhão e no Ceará, contrários. Ainda existia o comandante Fidier, que era o líder das tropas portuguesas. O Brasil não tinha exército. Essa história de que o Brasil criou exército lá atrás, quando na presença holandesa aqui no Nordeste, é conversa fiada. Na realidade havia 2 exércitos, ambos formados por estrangeiros, por índios e por negros. Tanto o exército holandês como o exército português tinham os dois, né? Então, mas o exército brasileiro não existia. Então você vai ter que contratar tropas do Cochrane, que era inglês. Você vai ter que contratar sim, fazer exércitos aqui no Nordeste formados por negros, por indígenas, caboclos. Então vai ter muita luta, né, para se vencer e o Brasil conseguir a sua independência política. Agora, o problema é quem fica com essa independência política depois, que é justamente a elite. Todo o planejamento de independência, quem vai ficar é a elite agrária brasileira, né, aristocrática brasileira, que vê em Pedro uma figura. Essa pintura do Pedro Américo, imortalizada, onde o Pedro está aqui, diga cavalos, há quem diga que não eram cavalos, enfim. Mas com certeza dragões da independência não tinham, porque os dragões da independência é uma guarda, né, pessoal do imperador, e esses dragões vão surgir pós a independência, então não existia. Pedro é aclamado, né, pela multidão aqui que o cerca, de povo. Na realidade, em François Moret, né, é interessante dizer que essa pintura, o povo em si brasileiro, ele não participa, né? A maioria eram negros, então você não vê negros na pintura, eram mais brancos aqui, né? Os negros eram escravos, o Brasil era um país escravocrata, mesmo pós-independência. A gente só vai conseguir se libertar dessa mácula, dessa mancha da nossa história, só em 13 de maio de 1888. E diga-se de passagem, quando a gente vem assinar não tem mais nem graça, porque na realidade boa parte do movimento abolicionista, a própria forma de resistência negra à escravidão é que vai ocasionar o fim da escravidão, e não mesmo a Lei Áurea, que foi mais um documento só para atestar que não caberia mais no Brasil
esse tipo de exploração, que é uma mácula, como eu me referi anteriormente à nossa história. Observem aqui Dom Pedro, né, compondo o hino, é verdade, Dom Pedro é quem compõe. Pedro era um camarada popular, muito conhecido, um indivíduo que tem apoio da elite brasileira, cai a princípio nas graças dela. Era um indivíduo que compõe o hino, é um indivíduo que está do lado do povo, tem um certo apoio, tanto é que você vai pegar no dia do Fico, que é o dia 17 de janeiro de 11 de janeiro de 1822, no dia do Fico, quando ele diz, ó, se é para bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? Se bem que o povo, só para lembrar, o povo brasileiro da época era considerado por eles era apenas uma elite. Então, lembrando que a maioria esmagadora da população brasileira é pobres, mestiços e negros, escravos, sobretudo esses, tá? Mas essa era a figura, né? O Pedro I. Ele aí compondo o hino, era um cara que tinha uma certa educação, alguns livros dizem que ele tomava cachaça, andava com... Não, ele tinha uma vida desregrada, isso é verdade, tinha várias amantes, foi um dos problemas da vida pessoal do imperador, sempre foi cercada desses, vamos dizer assim, dessa situação vexatória, falta de regras, né? Era um camarada de vida pessoal bem complicada, bem atabalhoada. Mas era um indivíduo que tinha uma certa cultura, sim, né? Tanto é que ele está aí compondo o hino nacional, e diga-se de passagem, é um dos hinos mais belos do mundo. Não porque eu sou brasileiro, mas é na sua... Eu acho bem mais lindo do que, por exemplo, o hino inglês que só fala que Deus salva a rainha o tempo todo. Nosso hino é muito bonito. Olha só, Assembleia Constituinte. Então, durante o governo Pedro, o Brasil agora virava país. Lembrando que Pedro era regente, deixado aqui, príncipe regente. Mais tarde ele vai se tornar o imperador. Por isso o Brasil vira um império. Aliás, o único império da América do Sul era o Brasil. E eu acredito que de todas as Américas. Enquanto todas as Américas conseguiram fazer a sua independência com as elites, no caso da América do Sul, a elite crioula, a elite aristocrática, mas era uma república, nós éramos um império. O que ia na contramão da Primavera dos Povos, o que ia na contramão da Revolução Francesa, o que ia na contramão justamente de quem defendia o fim do absolutismo monárquico. Então nós temos uma guinada. Enquanto a Europa estava tentando se livrar desse absolutismo monárquico, né, dessa ideia do rei governar pela vontade divina, nós estávamos entrando de cabeça aqui nesse absolutismo, sim, monárquico, já que Pedro cria um quarto poder que vai ser o moderador, daqui a pouco vocês vão ver. Então, elite econômica brasileira, grandes proprietários de terras, comerciantes portugueses. Após a independência, iniciou-se um processo de discussão de leis. Já que era um país, agora teria que ter leis. E os grupos se enfrentaram numa assembleia, né, chamada de Assembleia Constituinte. Só para a gente entender, gente, abrindo parênteses aí, qual a diferença entre a Constituinte e uma Constituição? Constituinte é o conjunto de deputados, de senadores, que criam as leis que compõem a Constituição. Esses deputados e senadores deveriam ser eleitos pelo povo. É assim que funciona, né? Nós já tivemos inúmeras constituições ao longo de toda a nossa história. Aqui vocês vão ver que é diferente. E uma Constituinte é justamente a produção desses senadores e deputados, que é a Constituição. Lei, gente, lei no papel, que é fundamental para a gente viver. Mas a Constituição não sabe de nada, professor. Às vezes é fundamental você conhecer a sua Constituição. Né? A nossa última que nós temos agora é de 1988, que é a chamada Constituição Cidadã, que é a melhor de todas, inclusive, né? Que nos garante direitos magníficos. Embora, muito embora, nós ainda não conquistamos nem a metade deles. Né? E já estamos querendo tirar. Mas está na Constituição e nós devemos seguir a Constituição. Nada pode, nem sequer o cara que tenha a melhor das intenções, vamos combater a corrupção, mas passou por cima da Constituição, ele está errado. Né? Ninguém pode passar por cima da Constituição, a não ser que você crie uma emenda constitucional. Beleza? Então, Assembleia Constituinte, conjunto de deputados, só para você entender, que fazem a Constituição. Assembleia Constituinte. Constituição é a produção, é o documento, é a carta magna que rege uma nação. Beleza? E aí vem a Assembleia Constituinte, criada
Na época, lembramos que nós estamos aí no ano de 1823, 1822 para 23, os grandes proprietários de terra eram a maioria da Assembleia, só para variar, né? Procuram impor suas ideias, seus grupos da sociedade, defendiam o voto censitário. O que é isso, gente? Só podia votar ou participar quem tivesse renda mínima. O que é a renda mínima, professor? É o Bolsa Escola, uma coisinha, o salário? Não, gente. Era uma renda alta. Então, para você votar, você tinha que comprovar essa renda. Por exemplo, você tinha que comprovar com documentos que você ganhava 10, 15, 20 salários. Comprovava como? Comprovava por meio de terras. Por isso essa Constituição aqui no Nordeste ela é apelidada de Constituição da Mandioca. Porque os produtores, por exemplo, de mandioca, eles comprovavam a renda mínima com a terra, com a quantidade de hectares plantados com a mandioca. Defendia-se então esse voto censitário. Só vota quem tem renda mínima. Só vota os ricos. Então a maioria da população, mulheres, negros escravos, pobres, não podiam votar. Então é uma democracia que não existe. É uma democracia excludente. Veja bem a importância do nosso voto. Por isso a gente sempre diz que voto é um negócio sagrado. Você tem que votar. Ah, professor, mas os políticos são ladrões, não sei o quê. Não há outra forma de você mudar sem a política e sem o voto. A não ser que seja uma ditadura. E aí você não escolhe mais ninguém, os outros é quem vão escolher por você. E esses outros não querem ficar no poder. Se você falar mal deles, eles vão lhe prender ou lhe matar. Isso é o princípio de uma ditadura, tá? Então a democracia sempre é bem-vinda, apesar da qualidade dos políticos que nós temos. Mas aí você pode reeleger, ou eleger outros, se você assim queira, e ir modificando. É o jogo da democracia, que eu acho fantástico isso. Aqui não tinha muito. Procuravam limitar o poder do imperador, Dom Pedro I, ampliando a força de deputados e senadores, né? Então, procura limitar o poder para ampliar a força. Mas Dom Pedro não aceita isso, tá? Em 1823, Dom Pedro I dissolve essa Assembleia. Ele não queria poder limitado, ele queria poderes ilimitados. Por isso a gente diz que vira imperador. E o imperador quase que é absolutista, ele cria um terceiro poder. Lembrando que na Constituição Republicana nós temos 3 poderes. O executivo, que é o presidente, o legislativo, que são senadores e deputados, e o judiciário, composto nas suas comarcas, juízes, promotores, desembargadores, procuradores, enfim, juízes federais, estaduais, de primeira, de segunda, de terceira instância, né, o próprio Superior Tribunal de Justiça também, e o STF, que é o maior deles. Então você tem toda essa divisão, executivo, legislativo e judiciário. Aqui você vai ter um quarto poder. Você diz, um quarto poder, professor? Sim, Pedro institui o poder moderador, onde ele é quem comanda todos os outros. O executivo fica ali, ele é o executivo e ele está acima de tudo, sendo o moderador. Então ele dissolve a Assembleia Constituinte. Em 1824 ele impôs ao país uma Constituição elaborada por ele, por membros de um conselho que ele criou. Quer dizer, isso é antidemocrático, né, claro. Então Pedro, em 1824, já começa a pôr as manguinhas de fora, se tornar um rei absolutista. Ele não quer limitações ao poder. Em 1824 ele impõe ao país, ele dissolve a Assembleia. O que é dissolver? É dizer, ó, vocês não vão mais votar nada. Eu é quem vou criar os caras aqui e reúne-se com 4 ou 5 juristas, alguns dizem que 10 juristas portugueses, amigos dele, de confiança dele, e cria a Constituição de 1824, que vai ser a primeira Constituição do Brasil, elaborada por membros do Conselho de Estado, criado por ele mesmo, né? Então aí é uma coisa não democrática. Monarquia constitucional, monarquia parlamentarista. É um sistema político, segundo ele, né, hereditário, com chefe de Estado, mas no qual uma Constituição, existe uma série de leis fundamentais limitando o poder do monarca. Isso não vai acontecer no Brasil, gente. O que vai acontecer é isso aqui, ó. Poder moderador, dá para olhar aí no gráfico, Conselho de Estado, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. Poder Judiciário, pega aqui o Supremo Tribunal, Presidente de Província, Poder Executivo, Conselhos Gerais das Províncias, Câmara de Deputados e o Senado. Olha só. E aí vem a Constituição, uma charge aqui, a Constituição é para todos, majestade. Aí ele diz aqui, né, na charge, eu estou acima dela. Então, eu estou acima de todos, dizia Pedro. Constituição de 1824. O Brasil era uma monarquia constitucional,
mas com poderes ilimitados dados ao imperador, já que ele dissolve a Assembleia Constituinte de 1823. Tá? Em 1824 ele cria a sua própria Constituição, primeira do Brasil. Divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que é justamente todo centralizado nas mãos de Pedro I. A capital do Brasil passa a ser o Rio de Janeiro e a capital também administrativa do governo central é o Rio de Janeiro, certo? Então tudo fica em torno do Rio de Janeiro. O Nordeste vai haver inúmeras revoltas por conta disso também, beleza? Olha só, Constituição. Voto somente para homens maiores de 25 anos que tivessem uma renda mínima de 100 mil réis. Né? Você diz, professor, e 100 mil réis é o que hoje? Bem, o cara tinha que ter aí uns 100 mil reais, em torno disso. Tá certo? 100 mil réis, 100 mil reais. Vamos dizer isso, mais ou menos isso. Então a maioria não tinha esse dinheiro. Era uma casta social aristocrática, dona de terra, que tinha esse dinheiro, que podia comprovar essa renda. Então, é como você tirar um empréstimo no banco. Você vai comprovar que ganha, para poder tirar o empréstimo, para poder pagar. Então, para você votar, você tem que comprovar que tinha. Se você não tem comprovação de renda nenhuma, você não pode votar no Brasil dessa época. Tá? Então, só os homens maiores de 25 anos é que podiam votar e que tivessem 100 mil réis em bens, ou uma renda mínima, era mínima. Tá? A escravidão continuava a existir, que foi uma das coisas que infelizmente continuou existindo no Brasil. Teoricamente o poder era dividido, mas na prática o imperador interferia nos demais poderes, inclusive na eleição dos governadores de províncias, era ele que escolhia. E aí, em 1824, por conta dessa concentração de poder, cria-se aqui em Pernambuco, um dos gritos maiores, Pernambuco sempre lutou, desde 1817 nós conseguimos a nossa independência, antes dessa independência de Pedro, é interessante dizer isso. A Revolução Pernambucana de 1817 é a nossa Carta Magna, né? Como todo mundo diz, a primeira foi a Constituição de 1824. Foi. Mas nós tivemos aqui em Pernambuco uma Constituição antes dessa Constituição. Constituição boa, libertária, chamada Constituição de 6 de março de 1817, que por isso nós comemoramos até hoje, gente, só abrindo parênteses, aqui em Pernambuco, a data da nossa Carta Magna. Tá? Foi o primeiro documento, independência do território brasileiro, né, criado aqui dentro. O segundo documento, esse aí virou mesmo documento oficial de todo o Brasil na marra, foi de 1824, com Pedro I. E aí você tem a Confederação do Equador, é outro grito, 1824, liderados por um frei, chamado Frei Joaquim do Amor Divino, Rabelo e Caneca. O nome é complicado, mas você pode chamar ele de Frei Caneca. Ele, juntamente com um grupo de dissidentes, criam a chamada Confederação do Equador, que envolve várias províncias da época, eram províncias, não eram estados ainda, né? Províncias como Pernambuco, províncias como a Paraíba, como o Ceará e como o Rio Grande do Norte, que participaram efetivamente dessa Confederação do Equador. Lembrando que Pernambuco era bem maior do que é hoje. Nós tínhamos um pedaço imenso do território baiano e Alagoas também pertencia a gente. Então, concentração do poder das mãos do imperador provoca descontentamentos, realização de rebeliões. A principal delas, a Confederação, iniciada em Pernambuco. Olha só a nossa Confederação do Equador aqui, ó. Religião, União, olha só. Confederação do Equador, porque ficavam justamente as províncias juntas à linha do Equador. Né? O movimento rebelde era formado por membros de grupos sociais diferentes, com interesses diferentes. Fazendeiros queriam a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, visto, gente, que Pedro foi o responsável por desmembrar a Assembleia Nacional Constituinte, dissolver, melhor dizendo, e criar a sua própria. Reivindicava uma política também econômica, que recuperassem principalmente a produção açucareira. Lembrando que Pernambuco passava por uma crise econômica tremenda por conta da produção açucareira. Aqui a execução de Frei Caneca, na pintura aqui do Murilo La Greca, na época. Frei Caneca, o terceiro, me parece, é que tenta matá-lo, que consegue o feito. Os outros, um morre fulminante porque tem um ataque cardíaco, o outro também, um se nega, né, a matar e finalmente o terceiro acaba matando. Combatiam o problema da fome, esses homens livres, lutavam por reformas sociais e os homens livres só não deu certo porque eles defendiam o fim da escravidão. Infelizmente a elite pernambucana
não quer o fim da escravidão, e aí nós temos esse problema. Depois, como não tem união, as tropas leais a Pedro, agora Pedro tem exército, o Brasil vai ter um tímido, mas tem, né? Ligados sobretudo, gente, a também setores aristocratas, que tinham seus homens armados. O movimento foi duramente combatido pelas tropas do governo central. Tá? Também durante o governo de Pedro você vai ter a guerra de Cisplatina. Você diz, e Cisplatina aqui perto do Rio Grande do Sul? Cisplatina nada mais é do que o Uruguai, pertencia a gente. Então, em 1825, os habitantes da província de Cisplatina iniciaram uma revolta exigindo a independência e formaram um novo país que pertencia ao Brasil, né, deixou de pertencer, chamado Uruguai. Pedro enviou tropas para evitar a separação. A guerra dura 3 anos, mas em 1828 Pedro é derrotado e o governo brasileiro reconhece a independência do território uruguaio. Né? O Brasil também passa por uma crise econômica no primeiro império. Então a gente vai perder. Vai ter guerra no Nordeste, Confederação do Equador. Nós vamos perder o Uruguai, que vai conseguir a sua independência. O Uruguai pertencia ao Brasil, lembrando isso. E aí nós vamos entrar numa crise econômica. Para tentar contornar o problema da crise, o imperador solicita novos empréstimos. Aumenta o endividamento brasileiro. Lembrando que o Brasil vai contrair uma dívida externa junto à Inglaterra. Desde a época da independência que nós já tínhamos pago uma verdadeira fortuna em libras para pagar uma indenização, suposta indenização a Portugal. Tá? E assumimos a dívida portuguesa junto à Inglaterra. Então veja que nós já saímos, entramos como um país novo, em 7 de setembro de 1822, mas já contraímos uma dívida antiga portuguesa. Jornalistas defensores dos ideias liberais criticavam, e aí vai haver também um assassinato de um jornalista chamado Líbero Badaró. E finalmente Pedro, a oposição ao imperador, levou à formação de 2 grupos. Nós vamos estudar, depois vai ter uma atividade sobre isso. Liberais moderados, representantes dos grandes proprietários de terra de Minas Gerais, Rio Grande, Rio de Janeiro e São Paulo, defendiam a permanência do governo centralizado no Rio, queriam ampliar a influência política dos deputados e senadores, e liberais exaltados, chamados Jurujuba, né? Ou Farroupilha, exigiam o estabelecimento de uma federação com descentralização de poder e maior autonomia das províncias. Então aqui você tem os moderados, né? Que chamavam de chimango na época, que queriam ampliar a influência, mas que tudo ficasse concentrado nas mãos de Minas, do Rio e de São Paulo, que vão se transformar em grandes produtores de café mais na frente e que vão monopolizar toda a política. Vai ter um problema sério, porque o poder é todo centralizado nas mãos desses estados da região sudeste, beleza? Enquanto isso, o Nordeste vai entrar em franca decadência. A abdicação de Pedro, então Pedro acaba abdicando em favor do menino de 5 anos, que não pode assumir, e o Brasil entraria, gente, num dos períodos mais conturbados da sua história política, chamado período da regência. Beleza? Mas isso é um assunto para a próxima aula, ok? Faça uma atividade, essa aula toda está no meu canal no YouTube. Dê uma olhada na aula. Felicidade a todos. Não esqueçam de me entregar a atividade que depois eu vou passar para vocês. Cheiro no coração, se cuidem. Se Deus quiser, a gente volta. Tá? Saúde e paz para cada um.